Olá, eu sou o Rogério de Andrade e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, intitulado Vigilância Entomológica dos Vetores da Doença de Chagas, os métodos de captura. Em 2021, no relatório recente do Ministério da Saúde, foram registrados 146 casos de doença de Chagas do tipo aguda e 3 mortes no Brasil. A doença de Chagas, ela é uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi, esse protozoário, nessa imagem que vocês podem ver. E o protozoário, ele tem um ciclo de vida que passa pela vida do percevejo, que são conhecidos como barbeiros pela população. São percevejos da subfamília Triatomini. E, embora exista tratamento para a doença de Chagas, o melhor meio de evitar a contaminação e reduzir os casos é a vigilância entomológica. Então, a vigilância entomológica nada mais é do que o monitoramento e o controle desses percevejos, né, desses insetos, e ele pode ser feito tanto pelo pesquisador, pessoalmente, ou pela população local. A partir do momento que eles veem o percevejo, eles podem notificar o, a sa- a- os postos de saúde próximos e a vigilância entomológica, os pesquisadores responsáveis. E tem um custo fazer isso. É trabalhoso para o pesquisador ir, ou então os dados podem ser coletados de forma errada pela população. Então, são utilizadas armadilhas ao redor do mundo para coletar esse inseto, esse percevejo. E aí surge a pergunta, então, quais são as armadilhas que estão sendo utilizadas para a vigilância entomológica dos triatomíneos no mundo, né, em diferentes ecótopos, em áreas naturais ou em áreas urbanizadas? E aí, para responder essa pergunta de quais são os métodos que estão sendo utilizados para a vigilância entomológica, é a ideia do meu projeto, com esse objetivo de fazer uma revisão sistemática geral da literatura sobre quais são os métodos que estão sendo utilizados atualmente para a coleta desses insetos. E aí foram consultadas 3 bases de dados, PubMed, o BVS e o Cielo, e foram identificados 50 artigos, foram selecionados para poder fazer a extração e apresentar esse resultado de que 4 tipos diferentes de armadilhas foram identificadas, né? E são armadilhas do tipo luminosa, armadilhas do tipo adesiva, armadilhas de cheiro e armadilhas de interceptação, de queda ou de voo. Nessa primeira imagem aqui, tem um exemplo do que seria a armadilha luminosa. O inseto ele é atraído pela luz e ele bate na estrutura da armadilha e fica preso no container. Outra armadilha que foi identificada é a armadilha de cheiro. São utilizadas substâncias químicas que são atrativas para o inseto, e aí o inseto entra na armadilha e ele fica preso lá dentro procurando o odor e não consegue mais sair. Os outros tipos aqui, as outras imagens com os exemplos, aqui a gente tem esse exemplo de armadilha do tipo adesiva. Nesse pote tem geralmente uma isca viva, provavelmente um rato, e aí o percevejo, que é hematófago e precisa de sangue para se alimentar, ele vem em busca desse alimento e acaba ficando preso no adesivo. Outro tipo de armadilha, os outros tipos, né, são os de interceptação. Tem interceptação de voo, que é a malise. O percevejo, ele está voando na área natural dele e ele bate nesse pano e fica preso na estrutura, porque ele tenta fugir por cima. E aí eles são coletados aqui. Outro método é a interceptação de queda, enquanto os insetos que estão forrageando o chão, andando pelo chão, eles caem aqui nesse líquido, água com sabão e outras substâncias químicas que fazem com que eles fiquem presos aqui e não consigam sair. Então, nota-se, né, que tem diferentes métodos aí de captura. Muitos desses métodos eles são chamados de formas diferentes, a depender do trabalho, a depender do ano e a depender da região em que ele foi aplicado. E é fundamental ter essa sistematização de quantos métodos de captura estão sendo utilizados, quais são as armadilhas, porque no futuro a gente pode precisar de pesquisas. É necessário, né, que existam essas pesquisas para testar a efetividade desses métodos em diferentes ecossistemas, ver e melhorar a eficiência da vigilância entomológica, porque assim seria o único meio de diminuir, reduzir os casos a quase zero dessa doença, da doença de Chagas. Obrigado.